pé. Vamos ler o texto no livro aos Hebreus, Hebreus capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 3 de Hebreus, a partir do versículo 10. Bendito seja o Senhor para sempre. Diz assim a palavra de Deus. Abre o seu coração. É importante o coração estar aberto. É importante estarmos preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e não aquilo que queremos ouvir. Hebreus capítulo 3, verso 10 a seguir diz assim: Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Senhor, abre a porta da Tua palavra, no nome de Jesus, e vai ao encontro de cada um, fala em cada coração, manifesta, Deus, a Tua graça de uma forma poderosa, para louvor e glória do Teu nome bendito. Por Tua graça, por Tua misericórdia, abre o entendimento de cada um, trazendo à luz o entendimento de cada um, pelo Teu Espírito, Pai. No nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, nós Te glorificamos. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Abra o seu coração. Nós lemos um texto bíblico. O texto aponta a reação de Deus para uma geração inteira. Uma reação por conta das escolhas e da incredulidade daquele povo que rejeitaram as promessas de Deus. Uma reação de Deus com juramentos de que não iriam entrar no seu repouso. O versículo 11 diz assim: Eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, seriam impedidos de alguma maneira, mas Deus não iria permitir que nenhum deles entrasse no seu repouso. O texto fala daquela geração que caminhou com Moisés no deserto durante 40 anos, que esteve com Moisés no deserto durante os 40 anos. As Sagradas Escrituras afirmam que de 20 anos para cima, todos eles morreram no deserto. E por que eles morreram no deserto e não chegaram a atravessar o Jardém, o Jordão, o Rio Jordão? Porque o comportamento deles, a incredulidade deles, as ações deles, fizeram com que o Senhor jurasse na sua ira que nenhum deles entrariam na terra prometida. O termo aqui no português é no meu repouso. Nenhum deles entrariam na terra prometida ou no repouso do Senhor. É interessante que nós observamos uma reação de Deus em toda uma geração.
Quando o povo saiu do Egito, era cerca de 2 milhões de pessoas. Eu acredito que foi muito mais do que isso. E a Bíblia diz que de 20 anos para cima, todos morreram no deserto sem que conseguissem atravessar o Jordão. O versículo 13 afirma que o engano do pecado pode endurecer as pessoas ou os corações das pessoas. O versículo 13 diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então presta atenção que o texto diz que cada um de nós devemos exortar uns aos outros e fazer essa exortação todos os dias. Todos os dias devemos exortar uns aos outros acerca do engano do pecado que pode endurecer os nossos corações ou os corações das pessoas. E é justamente dentro dessa ênfase que o texto sagrado se refere às pessoas que Deus jurou. Deus fez um juramento que eles não iriam entrar no repouso do Senhor, certamente que por conta dos seus corações que estavam endurecidos, haviam endurecido os seus corações. Então a indignação de Deus, a ira de Deus para com aquele povo, porque o que eles sabiam fazer era ofender a Deus. Olha o que diz o versículo 10, que é o versículo chave, diz assim: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conheceram os meus caminhos. Deus não permitiu que eles entrassem na terra porque eles provocaram uma revolta em Deus. A expressão do texto é: me indignei contra esta geração. Indignar é revoltar, é um sentimento de oposição. Então, o comportamento daquelas pessoas provocou uma indignação a Deus, porque eles ofendiam a Deus o tempo todo. E como que eles ofendiam a Deus o tempo todo? O texto diz assim: eles sempre erram em seu coração. Ou seja, havia ali uma predisposição para ofender a Deus através dos atos e dos comportamentos de cada um deles. Ao invés de serem representantes de Deus, eles ofendiam a Deus sempre. O texto diz: eles sempre erram em seu coração. Ou seja, constantemente eles estão errando. Glória a Deus. Eles perderam o direito de entrar na terra prometida, cujo Senhor chama de meu repouso. Os seres humanos, desde sempre, procuram situações que comprometem a sua fé e acaba tirando deles o direito do repouso do eterno. Analise um pouco comigo, porque essa questão hoje não mudou. Primeiro que Deus, ele não muda, amém? Deus, ele nunca mudará. O Senhor não muda, ele permanecerá sendo o mesmo, continuamente o mesmo. Aquele mesmo Deus exigente que jurou na sua ira que aquela geração de 20 anos para cima não entrariam na terra prometida, ele continua sendo o mesmo Deus até hoje. Então veja bem, eles não entraram, primeiro porque eles ofendiam ao Eterno, e segundo porque eles não se interessavam a nada que Deus queria que eles se interessassem. Preste atenção que Deus age como um pai que cuida, que protege, que guarda e que ensina. Mas eles não aprendem, não se importam, se revoltam contra Deus o tempo todo, não se interessam. Olha o que o texto diz, o versículo 10, que é o versículo chave.
A última frase do texto diz: e não conheceram os meus caminhos. A revolta do Eterno fica muito clara nessa expressão: não conheceram os meus caminhos. Como assim? Durante 40 anos, o povo esteve numa boa, sendo sustentado pelo Senhor no deserto, no lugar onde tinha falta de tudo, mas Deus os supriu de uma forma milagrosa. O texto diz que o maná caía do céu, a roupa das crianças cresciam junto com o seu corpo. Então, durante 40 anos, o Senhor estava ali com eles, protegendo, cuidando, guardando, sustentando, suprindo, dando tudo, absolutamente tudo necessário para a sua sobrevivência. Mas o povo não conheceu os caminhos do Senhor. O que nós entendemos nessa expressão? Que o interesse daquele povo, daquela geração que Deus jurou que não entraria no seu repouso, era apenas de usufruir ou aproveitar daquilo que Deus fornecia para eles. Agora preste atenção comigo aqui. Deus se indignou com aquela geração e jurou que aquela geração não entraria na terra prometida, porque eles não conheceram o caminho do Senhor, porque eles não demonstraram interesse algum pelas coisas de Deus. E hoje nós observamos no mundo, as pessoas usufruem das coisas de Deus, do bem que Deus fornece todos os dias, mas elas não estão um pouco interessadas em conhecer os caminhos do Senhor. Agora perceba comigo que a mesma indignação, eu não sei se você consegue assimilar desse jeito, a mesma indignação que Deus teve com aquela geração, que ele jurou que não entrariam no repouso, o tema da mensagem é esse: Deus jurou que eles não entrariam no seu repouso. Preste atenção aqui. Essa mesma geração que o Senhor jurou que não entraria no seu repouso, porque eles não fizeram questão de conhecer a Deus. Hoje nós temos esse mesmo cenário, onde a maioria das pessoas querem usufruir do bem, daquilo que Deus pode fornecer para eles. O Deus da bênção eles querem, mas eles não querem ter comprometimento verdadeiro com Deus. O interesse de muitas pessoas estão margeando dentro desse pressuposto. Qual pressuposto? Eu quero o bem de Deus, mas eu não tenho aliança nenhuma com Deus. Então o pressuposto é esse: as pessoas querem aquilo que Deus pode fornecer para elas, e isso é fato, porque tem muitas pessoas correndo atrás de bênção, sim ou não? Elas estão correndo atrás da bênção por todos os lados, mas o pressuposto que está embutido aí é apenas o interesse de usufruir, apenas usufruir, como aquele povo durante 40 anos no deserto. O próprio Deus que está dizendo: eles não quiseram conhecer os meus caminhos, ou eles não conheceram os meus caminhos. Queridos, prestem atenção como esse texto chama a minha atenção. 40 anos não foi o suficiente? Que escola foi essa que o camarada passou 40 anos nela e não aprendeu nada? É basicamente isso que nós observamos que o texto está apontando. Então, a indignação de Deus de jurar que eles não entrariam na terra prometida tem um valor espiritual aqui. Como que você é levado para uma escola? Porque dessa forma Deus fez. Ele leva o seu povo para uma escola de 40 anos, que foi o deserto, e depois de 40 anos, quando chega no momento de entrar na terra prometida, o Senhor havia eliminado todos os de 20 anos para cima. Todos os de 20 anos para cima morreram, e a questão deles terem morrido é justamente porque, por conta deles não terem valorizado o Deus que os chamou, não terem valorizado as coisas de Deus, ou as coisas do Deus que os chamou. Porque preste atenção, o Senhor chama o seu povo, estabelece regras, estatutos, mandamentos e conceitos divinos e eternos. Mas o próprio Deus diz que eles não conheceram os meus caminhos. Caminhos
Deus está falando aquela direção que o Senhor Deus deu para que o povo seguisse. E eles não conheceram os caminhos do Senhor. No entanto, eles foram impedidos de entrarem na terra por conta desses conceitos superficiais. Eles só estavam apenas interessados naquilo que Deus estava dando para eles ali. É tão interessante isso, porque se durante 40 anos, sendo sustentado 100%, olha aqui para mim, ninguém ali trabalhou, cultivou, plantou e colheu. Não. Deus estava sustentando eles por 40 anos. Deus esteve sustentando eles por 40 anos. Não há registro, enquanto o povo estava ali no deserto, durante aqueles 40 anos, não há registro nas Sagradas Escrituras que eles plantaram, que eles colheram o que eles plantaram. Não. Eles foram sustentados por 40 anos de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. O Senhor se manifestou a eles e deu tudo o necessário que eles precisavam para sobreviver naquele ambiente inóspito, naquele ambiente cálido do deserto. E no entanto, eles não aprenderam. Imagine a frustração de um pai para com um filho que pagou os estudos, pagou a faculdade, chega no final, o camarada não passou de ano. No final, o camarada não aprendeu nada. No final, ele não absorveu nada do que deveria ter absorvido. Então é essa sensação de Deus, de olhar para aquela geração e dizer assim: eu juro que vocês, nenhum de vocês, irão entrar no meu repouso. Queridos, é muita coisa quando nós paramos para analisar. Mas Deus não deixou o povo entrar. Por que será que Deus não deixou o povo entrar? 40 anos é pouco para você? 40 anos é pouco para aprender do Deus eterno e se converter a eles? Deus provou para aquele povo durante 40 anos o seu poder, a sua glória, a sua excelência, a sua majestade. No entanto, eles não converteram os seus corações ao Senhor. E por que o texto diz? Porque eles erram continuamente. Porque eles erram continuamente. Errar continuamente significa prazer em errar. Ter prazer em errar. Então aquele povo tinha prazer em errar. Então um povo que teve prazer em errar foi impedido de entrar na terra prometida. Aí eu pergunto e deixo a pergunta no ar para você. Você que tem prazer em errar, será que Deus vai permitir que você entre nos céus? Não entrarão porque não sabe discernir o que é verdadeiro. Olha o que diz o texto, o versículo 10, que é o versículo chave. Eles sempre erram em seu coração. Existia um comportamento habitual em errar. Essa frase está dizendo que existia um comportamento habitual em errar. É quando você erra e não sente nada, nem um beliscãozinho. Então existia um comportamento habitual no erro. Eles sempre erram em seu coração. Isso aponta um grau preocupante em repetir os erros. E não se trata de errar do erro humano. Isso indica algo além. Isso indica um vazio espiritual. Preste atenção, porque essa expressão, eles sempre erram em seu coração, e implica entendermos que existia um vazio, ao invés de aquele povo ser cheio de Deus, porque tudo que eles vivenciaram durante os 40 anos, era um vazio em seus corações, um grande vazio, apesar de Deus estar tão perto deles. Agora presta atenção nesse paradoxo. Deus estava tão perto, sim ou não? A palavra de Deus diz que a nuvem durante o dia cobria todo o povo para que eles não morressem com o sol forte do deserto. E à noite aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo
para que eles não morressem de frio no deserto, porque o deserto é um lugar extremo, é muito frio, é muito calor, muito frio à noite e muito calor durante o dia. Então Deus por 40 anos guarda este povo, protege este povo, livra este povo, está tão perto deste povo e o povo está longe de Deus. É muito forte isso. Deus estava tão perto, mas o vazio espiritual que havia dentro daquelas pessoas que Deus proibiu que entrassem na terra era visível aos olhos do Eterno. Agora preste atenção, será que hoje nós, em nosso meio, em nossa geração, existem pessoas com esse vazio nessa tal dimensão? Tem pessoas que estão vivendo dias de glórias, sendo abençoado ricamente, o Senhor abre portas, o Senhor opera e abençoa grandemente a vida da pessoa. A pessoa não tem nada de Deus. E quando abre a boca para falar, ele fala que ele foi inteligente, que ele foi esperto, que ele conseguiu alcançar. O vazio espiritual dentro desses seres humanos são visíveis. Então perceba, eles erram, eles sempre erram. Comportamento habitual em errar. Eles sempre erram. Sempre erram significa erram o tempo todo, toda hora, de modo contínuo, demonstrando um hábito em errar. Por isso que o texto diz, eles sempre erram. Ou seja, o hábito provoca uma sensação de desejo de errar sempre. Tem pessoas que têm essa questão que é tão somente, intrinsecamente espiritual, entenda isso. O hábito de errar, o hábito de cometer o pecado, a sensação, o hábito gera uma sensação de desejo de errar sempre. Então essa sensação que nós podemos chamar de abstinência a repetir novamente, é isso que Deus está apontando aqui para nós entendermos, que existia uma abstinência, um desejo, de errar, continuamente errar em seus corações. Queridos, pelo amor de Deus, errar em seus corações é quando a sua essência dentro de você está contaminada, porque somente o Eterno vê o coração, somente o Eterno escuta o coração, somente o Eterno entende o coração. Quantos estão comigo, diga amém. Então Ele conhece o meu coração, o seu coração, os nossos corações, o Senhor conhece. Bendito seja o Eterno para sempre. E o Senhor, entendendo esta dimensão, vivendo o hábito que provocava aquela sensação sempre de errar, do desejo de errar todos os dias. E durante 40 anos, Deus não conseguiu convencer aquela geração de 20 anos para cima. A geração que caminhou com Moisés era uma geração que estava sobre uma má influência. Presta atenção aqui. Deus estava ali muito perto deles, sim ou não? E eles estavam sobre uma má influência. Então presta atenção, porque isso não mudou. Deus está aqui juntinho de nós, pertinho de você, porque Ele é onipresente. Quantos acreditam nisso? Deus é onipresente, Ele está pertinho de nós, o tempo todo conosco. Mas algo grave pode acontecer, porque presta atenção, apesar de Deus estar tão perto, aquele povo tinha um vazio, tinha um problema espiritual, porque eles estavam vivendo uma influência que não era a influência de Deus. Porque se fosse a influência do Deus eterno que estava tão perto deles, eles seriam cheios de Deus e da glória de Deus e da presença de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Mas a influência ou a má influência que estava tomando, abarrotada na vida deles, fazia com que eles se prendessem para aquela abstinência de praticar o erro, de viver o erro e sempre estarem no erro, vivenciando o erro. Glórias ao nome do Senhor. Eles não quiseram ter sucesso na vida espiritual. Escute uma coisa aqui. Eles não quiseram ter sucesso na vida espiritual.
quiseram ter sucesso na vida espiritual. Querer ter sucesso na vida espiritual é uma escolha minha e sua. Deus está perto, como estava perto no deserto. Ele está perto hoje. Agora, ter sucesso na vida espiritual depende de cada indivíduo. Deus proibiu que todos não entrassem na terra prometida? Não. Ele proibiu que todos os que estavam com os corações corrompidos, com a incredulidade e o desejo desenfreado de praticar o erro, Deus proibiu que esses não entrassem na terra prometida. Porque uma nova geração o Senhor levantou e Josué atravessou o Jordão, o Rio Jordão, atravessou o Rio Jordão com uma nova geração, a qual eleita que o Senhor, através dela, conquistou a terra prometida. Glórias a Deus. O que é que nós entendemos com isso? Fique de pé, por favor. Deus, Ele tem um forte compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você tiver compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Então não fique olhando para essas pessoas que nem se lembram de Deus e não têm compromisso nenhum com Deus. Porque o juízo pertence ao Eterno. Amém? O juízo pertence ao Eterno. A palavra de Deus que nos confronta nesta noite nos faz entendermos que o Senhor, Ele jurou que aquele povo não entrariam no seu repouso. E o nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo santo, eterno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Bendito seja o Senhor para sempre. Não podemos esquecer que o Deus que era exigente no passado continua sendo o mesmo Deus exigente hoje. Eu sei que muitas coisas mudaram, mas eu quero que você entenda que Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, e para entrar no seu reino, o Senhor com certeza não permitirá que entraremos no reino dEle de qualquer maneira. Então abra o seu coração para o Senhor. Permita que a palavra de Deus, que transforma, que liberta, que cura, que renova, permita que a palavra de Deus provoque uma transformação no seu ser e na sua vida, e comece a fazer uma autoavaliação. Deus está pertinho de você. E qual é a influência que tem atingido a sua vida? Deus está pertinho de você, mas você está se deixando influenciar por quem? Então isso é uma escolha nossa. Preste atenção aqui. Isso é uma escolha minha, uma escolha sua. É nós que permitimos a qual influência que nós iremos ceder o nosso coração. Aleluia. E o meu conselho com a palavra de Deus nessa noite para você é: abra o seu coração para Deus, pois o Senhor quer ter um vínculo de relacionamento contigo todo especial. Amém? Glórias ao Senhor. Guarda esta palavra aí no seu coração. Não esqueça dessa palavra. Se você quiser ver essa palavra de novo, vai no YouTube e veja novamente. Mas guarde no seu coração, porque o Senhor